agora em Isaías, capítulo de número 33, do versículo de número 1 até o versículo de número 12. Isaías 33, de 1 a 12. Eu farei a leitura, irmãos. Aí os queridos acompanhem o texto bíblico na palavra do Senhor, pela qual ele nos fala. Então acompanhe a leitura. Olha o que diz o profeta: ai de ti, destruidor, que não foste destruído, que procedes perfidamente e não foste tratado com perfídia. Acabando tu de destruir, serás destruído. Acabando de tratar perfidamente, serás tratado com perfídia. Senhor, tem misericórdia de nós, em ti temos esperado. Sê tu nosso braço manhã após manhã, e a nossa salvação no tempo da angústia. Ao ruído do tumulto fogem os povos. Quando tu te ergues, as nações são dispersas. Então ajuntar-se-á o vosso despojo, como se ajuntam as lagartas, como os gafanhotos saltam, assim os homens saltarão sobre ele. O Senhor é sublime, pois habita nas alturas, encheu a Sião de direito e de justiça. Haverá, ó Sião, estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o teu tesouro. Eis que os heróis pranteiam de fora, e os mensageiros de paz estão chorando amargamente. As estradas estão desoladas, cessam os que passam por elas. Rompem-se as alianças, as cidades são desprezadas, já não se faz caso do homem. A terra geme e desfalece, o Líbano se envergonha e se murcha, Saron se torna como um deserto, Bazã e Carmelo são despidos de suas folhas. Agora me levantarei, diz o Senhor, levantar-me-ei a mim mesmo, agora serei exaltado. Concebestes palha, dareis à luz restolho. O vosso bufo enfurecido é fogo que vos há de devorar. Os povos serão queimados como se queima cal, como espinhos cortados arderão no fogo. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus santo e bendito, fala-nos por meio de sua palavra, trazendo a nós salvação, ó Pai, e nos livrando da condenação por meio da justiça que é Cristo Jesus. Justiça de Deus, justiça nossa. Assim nós oramos em nome de Cristo, com perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, nós começamos com a introdução deste capítulo 33 que nós começamos hoje. E esse capítulo 33 ele faz parte de uma grande sessão. Que trata de um assunto só. Esse capítulo 33, versículo 1, vai até o capítulo 35, tratando de uma sessão apenas, de um só assunto, que é desenvolvido por Isaías, tá? Então o texto que a gente começa hoje, ele faz parte de uma grande sessão que se estende até o capítulo 35. Isaías vai desenvolver uma ideia única nesses capítulos, de 33 a 35, ok? Como diz aí, ó, uma nova sessão se inicia agora, de 33:1 a 35:10, ok? É a nossa grande sessão. O trecho de 33:1-12, que nós acabamos de ler, traz uma mensagem que se encontra ancorada na história contemporânea, que envolve a ameaça da Síria. A partir de 33:12, os temas são escatológicos. Então vamos lá. Do capítulo 33, de 1 a 12, o texto que nós acabamos de ler, esse texto faz referência, ele trata de algo que está acontecendo na época do profeta Isaías. Nós vamos ver. Então, esse trecho que nós vemos, ele trata de algo imediato, que tem a ver com a invasão da Síria. A partir do versículo 13, do capítulo 33, até o versículo 10 do capítulo 35, o assunto é escatologia, é de coisas futuras, que Isaías vê, através da revelação e da inspiração que Deus deu a ele, ok? Então de 1 a 12,
Mensagem para o contexto de Isaías, está acontecendo. De 13 até 35:10, mensagens para o futuro, coisas que acontecerão, ok? Teólogos sugerem que essa mensagem de Isaías, de 1 a 12, encontra-se dentro de um contexto no qual Jerusalém, após ter tentado de todos os modos, via aliança com o Egito, e posteriormente pagar tributos à Síria, escapar da ameaça, da Síria. Depois disso, de Jerusalém tentar de todos os modos escapar da Síria, via aliança com o Egito, e pagando até tributos à Síria para a Síria deixar Jerusalém em paz, Jerusalém depois disso se arrepende e passa a confiar no Senhor. Então, é o que nós vamos ver aqui. Jerusalém está tentando de todo meio se livrar da Síria. Primeiro ele tenta uma aliança com o Egito, dá errado. Depois vamos ver, o texto vai dizer isso, ele vai tentar uma aliança com a própria Síria, pagando tributo para a Síria não atacar ela, mas vai dar errado também. Aí depois disso tudo, o que acontece? O Espírito do Senhor quebranta Ezequias, rei de Jerusalém na época, e ele busca o Senhor. E a nação busca o Senhor, ok? A nação passa a confiar em Deus. Mesmo que não haja indicação do contexto histórico no texto, uma verdade aqui é bem estabelecida. Quando o Senhor não passa de um talismã, e o raciocínio humano prevalece, o que segue? A destruição. Quando o Senhor não é só chamado rei, mas é tratado como tal, o resultado qual que é? Livramento divino. Então, a mensagem do texto, desse texto que nós lemos, é a seguinte: quando Deus é tratado apenas como um objeto, como um talismã, que a hora que eu quero eu vou lá e acesso a ele, mas quando eu não quero também eu deixo de lado e sigo os meus caminhos, isso só pode acabar em destruição, em miséria para mim. Tratar Deus desse jeito vai me trazer prejuízo. Mas quando Deus é honrado como rei, é obedecido, nós confiamos nele, esperamos nele, aí o que a gente pode esperar? Livramento. Então essa é a mensagem desse texto. Quando eu trato a Deus de qualquer maneira, quando eu não me submeto a ele, então posso esperar desastre na minha vida. Mas quando eu imediatamente me converto ao Senhor, me volto a ele, confio nele, ele me dará a libertação. Ok? A sessão inicia, essa sessão se inicia com um lamento. Uai, olha aí, versículo 1. Ai de ti. Então é outra sessão de lamento. A gente vem vindo sessões de lamento, né? Só que ela é diferente da sessão anterior que a gente viu. 31, capítulo 31 até o 32, 20. Foi a última sessão que nós vimos. Porque essa sessão última que nós vimos, o lamento é sobre Judá. Ai de ti, Judá. Ou seja, Deus vai corrigir Judá. Só que agora o lamento é sobre os inimigos de Judá. Nós vamos ver aqui, nesse capítulo, que Deus, depois de corrigir Judá, ele vai salvar Judá e vai destruir os inimigos de Judá. Então esse ai de lamento aqui não é para com Judá, mas para com os inimigos de Judá, que são definidos aqui da figura do destruidor, que aparece aqui, ai de ti, destruidor. E aqui é uma referência, especificamente, embora o texto não diga, mas a maioria dos históricos entende assim, a Síria. Nós vamos entender por quê. Então, o porquê dessa mudança? Que agora o profeta não lamenta por Judá, mas lamenta pelos inimigos de Judá. Por quê que mudou? É que Judá passaria a confiar no Senhor. Então a ira do Senhor se desviaria de Judá e recairia sobre quem? Sobre os inimigos de Judá, ou aqueles que estavam ferindo o povo do Senhor. Essa é uma promessa de Deus desde a época de Moisés, na época da lei, que quando o povo de Deus se voltasse para ele, então o povo de Deus seria guardado e os inimigos do povo de Deus seriam destruídos. Mas o que acontece quando o povo de Deus não se volta para ele? Ele começa a receber a ira que era endereçada aos inimigos, mas agora é endereçada a eles também, porque eles estão rebeldes ao Senhor. Mas quando o povo de Deus, quando eu e você nos voltamos para Deus, quem vai ser destruído não somos nós. Deus vai ter misericórdia de nós, porque nós voltamos para Ele. Ele tem prazer em perdoar, Ele tem prazer em salvar, e Ele vai destruir os nossos inimigos. Então é isso que aconteceu. Por que o lamento muda de Judá para os inimigos de Judá? Porque Judá se arrepende, a ira de Deus passa de Judá e recai sobre os inimigos. Ok? Legal, Leonardo? Então vamos lá. Nossa sessão, como eu disse, o nosso texto de hoje faz parte dessa sessão maior. O tema dessa sessão maior é a vitória, a proclamação e a peregrinação. Só para vocês entenderem o movimento dessa sessão maior. O profeta anuncia a vitória de Deus sobre os inimigos de Jerusalém. Essa vitória
vitória acontece. Posteriormente, essa vitória é proclamada a toda a terra, daí proclamação. E os povos são convidados para peregrinarem e virem a Sião, porque ali está o Deus que salva. Olha que legal. Viu? O movimento é fácil, o movimento é fácil. Deus vai se levantar e vai julgar os inimigos de Israel, de Jerusalém. Quando vencer a batalha, Deus, essa vitória será proclamada. Deus venceu os nossos inimigos. E vai ser agora convidado os peregrinos a virem. Venham todos os povos adorar ao Deus vitorioso, ao Deus que dá vitória. Ok? Deu para entender direitinho? Então são esses os grandes temas dessa sessão maior. A estrutura da sessão maior é essa aqui: salvação de Sião, julgamento dos povos. Primeira proclamação universal: Sião e o seu rei. A segunda proclamação universal: a derrota final dos inimigos de Deus. A peregrinação do redimido para Sião através do muro real. Hoje nós veremos esses dois primeiros pontos aqui: a salvação de Sião e o julgamento dos seus inimigos. Ok? Vamos lá então? Primeiro, as derradeiras realidades: a salvação e a ira de Deus, a salvação de Sião. Vamos lá, então vamos tratar de dois pontos: salvação e juízo. Salvação de Judá e juízo sobre a Síria e sobre os inimigos de Deus. Ok? Vamos lá então? Olha o versículo primeiro. Primeiro, o salmista, né? Eu falei o salmista aqui por quê? Esse trecho de 1 a 12, alguns teólogos o veem como um salmo. Ele tem a estrutura de um salmo. Lembra que Isaías faz muita poesia, ele escreve muita poesia no livro. Então a ideia aqui de 1 a 12 aqui a estrutura no hebraico é como um salmo, é comparada a um salmo, a um canto que Isaías falando da salvação de Sião, exaltando a Deus pela salvação e também exaltando a Deus pela condenação dos inimigos do povo de Deus. Então vamos lá, o profeta, e aqui no caso dessa salmista, né, digamos assim, o profeta Isaías começa com a denúncia, ele denuncia o destruidor. Olha aí: ai de ti, destruidor, que não foste destruído, que procedes perfidamente e não foste tratado com perfídia. Acabando tu de destruir, serás destruído. Acabando tu de tratar perfidamente, serás tratado com perfídia. Então vamos lá? Olha aí, irmãos, atenção. Vamos lá, pensa comigo aqui. O destruidor quem que é? O texto não dá nome, mas nós podemos inferir pelo contexto todo que é a Síria. O destruidor aqui é a Síria, quem está descendo do norte, destruindo as nações, e vai chegar em Jerusalém e vai cercá-la em 701 a.C. Então é o destruidor, ele está vindo. E aqui já há um lamento para com esse destruidor. Por quê? Porque o destruidor pensa que não será destruído, ele pensa ser imbatível. Daí a ideia aqui de ai de ti, destruidor, que não foste destruído, ou seja, que parece escapar impune. Então a Síria estava vindo, destruindo povos, descendo, né, do norte ao sul, destruindo todos os povos, e ninguém parava ela. Tanto que nós vamos ver que quando Senaqueribe envia os seus emissários a Ezequias, eles vão dizer assim ao rei de Judá, Senaqueribe é o rei da Síria, tá? Na época, ele vai dizer ao rei de Judá: você pensa que você vai escapar de nós? Nenhuma nação escapou da nossa mão, todos os deuses das nações caíram pelo poder da Síria. O Deus de vocês também vai cair. Quem é o Senhor para livrar vocês da nossa mão? Então está vendo a ideia de destruidor que não fosse destruído? Ou seja, alguém que pensa que não vai cair nunca. E a ideia é de que isso é possível ele pensar, porque ele tá vindo destruindo tudo e nada para ele. Então, ou seja, ele vai olhar para aquele paizinho ali. Jerusalém, Judá é um paizinho. A capital é uma cidade pequenininha no alto de uma colina. Se os povos não resistiram a nós, essa cidadezinha que vai resistir. Só que eles não tinham em conta quem era o Deus daquela cidade pequena, daquele pequeno rebanho. Quem que era o Deus? Então esse destruidor pensa que não será batido, mas Isaías já disse: ai de ti. Olha só, continuando: acabando tu de destruir, serás destruído. Acabando de tratar perfidamente, serás tratado com perfídia. Está vendo a ideia de Deus? Ele paga com justiça. O que o homem faz, ele recebe. Acabando tu de destruir, serás destruído. Acabando tu de agir com perfídia, agirão contigo com perfídia.
Perfídia é traição. Então a ideia é: acabando tu de trair, serás traído. Então a ideia de que Deus dá paga justa ao que o homem faz. Se o homem destrói, ele será destruído. Se ele trai, ele será traído, porque Deus é o Deus justo. Ele dá na mesma moeda. Essa é a ideia, ok? Então, isso acontece, meus irmãos. Um autor disse assim: para todo trapaceiro, Deus providencia um trapaceiro mais esperto. Para todo trapaceiro, Deus vai providenciar um trapaceiro mais esperto do que ele. Então, é o que Paulo diz, né? Lembra, os homens vão mal a pior, enganando e sendo enganados. Então, o cara engana aqui, mas é amanhã ele que será enganado por um trapaceiro melhor do que ele. Então, a ideia de que Deus dá a paga, ele vai dar a paga justa. E, meus irmãos, isso vai acontecer com Senaqueribe. Quando chega o momento da guerra, do cerco da Assíria sobre Jerusalém, que a situação está tão desesperadora, que Jerusalém, Ezequias vai oferecer dinheiro, nós vamos ver isso aqui, vai oferecer dinheiro para, não é o tesouro, né? Tesouro para Senaqueribe ir embora. E Senaqueribe vai aceitar. E aí então, o tesouro do templo é dado a Senaqueribe. Aí o que ele faz? Ele recebe o tesouro, mas o que ele faz? Ele não vai embora, ele continua sendo. Então ele enganou, ele agiu com perfídia, ele traiu, ele quebrou a aliança com Ezequias, porque ele recebeu o dinheiro para ir embora, mas continuou. Aí sabe o que acontece? Deus manda uma praga, nós vamos ver isso também em Isaías. O exército de Senaqueribe é praticamente destruído, e Senaqueribe volta para a Síria, para Nínive, que era a capital da Síria. Lá na capital da Síria, ele é morto. Sabe por quem? Por seus 2 filhos. Deu para entender? Você agiu traindo, você será traído. A profecia, ela é uma profecia de cumprimento imediato, mas ainda assim uma profecia sobre o futuro. E a ideia é de que aconteceu exatamente isso com Senaqueribe. Ele traiu Ezequias, mas os próprios filhos o mataram, porque Deus dá a mesma moeda. Deus é justo. Aquilo que o homem fizer a outro, aquilo vai tornar a cabeça dele, porque Deus é justo. Então essa é uma doutrina poderosíssima, é a doutrina da retribuição divina. Deus retribuirá. Lembra? Não vingueis, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então a ideia é assim: quando alguém faz mal a você, você não precisa fazer mal a essa pessoa, você tem que orar pela conversão dela, pelo arrependimento dela, pela salvação dela. Mas se ela continuar fazendo mal, Deus pegará aquele mal que ela faz e voltará aquele mal na cabeça dela, porque Deus é um Deus fiel, Deus é um Deus justo. Ele é bom, Ele é misericordioso quando salva e justo quando condena. Então isso aconteceria com Senaqueribe. Vamos lá, então, essa denúncia, a denúncia do final da destruição do destruidor. Mas olha lá, agora depois da denúncia do que o traidor faz e o que aguarda ele, o profeta faz uma oração. Olha o versículo 2: Senhor, tem misericórdia de nós, em ti temos esperado, sê tu o nosso braço, manhã após manhã, a nossa salvação no tempo da angústia. A ideia aqui, meus irmãos, é que o povo de Deus está se arrependendo, Judá está se arrependendo. Isso aqui, essa oração que nós vemos aqui, é certamente uma menção e aponta para a oração que Ezequias faz lá em capítulo 37, nós vamos ver aqui posteriormente, de 14 a 20, a oração de Ezequias. Quando o povo de Judá está cercado pela Síria e não tem mais salvação, Ezequias eleva uma oração a Deus. Então, Senhor, tem misericórdia de nós, sê tu a nossa salvação, nós temos esperado em ti. Então, isso aqui é uma marca do remanescente. Dentro de Judá, a gente sabe que Judá estava sendo castigada porque vivia em pecado, mas dentro de Judá havia pessoas crentes, havia um remanescente, e esse remanescente vai invocar Deus, pedindo misericórdia, e Deus vai ouvir essa oração desse povo ali fiel, desse pequeno grupo fiel em Judá. E Isaías era um desses, o profeta, e Ezequiel, o rei, também era um desses, era o remanescente fiel, eram os crentes que estavam ali. Em Judá tinha muita gente não crente, mas tinha um grupo de crentes ali, como no mundo é hoje. Tem muita gente não crente, mas tem a igreja, e Deus ouve a oração da igreja, Deus socorre a igreja. Então, aqui o profeta faz a oração, o que aconteceu de fato, quando Ezequias buscou o Senhor. E aí veja, a oração é bonita,
Senhor, nós temos em Ti esperado. Então, o remanescente fiel faz isso, né? Ele espera em Deus. Se Tu, nosso braço, a ideia de braço é o órgão da ação, é o que age, é o que destrói, é o que quebra. Então, se Tu, nosso braço, age em nosso favor, nos ajude, nos auxilie, venha, ó Deus. E olha só, manhã após manhã, ser o nosso braço manhã após manhã. Teve um autor, Matthew Henry, olha o que ele diz sobre esse manhã após manhã. Ser tu nosso braço manhã após manhã. Olha o que ele diz, abre aspas: se Deus nos deixasse sozinhos em qualquer manhã, seríamos devastados. A cada manhã devemos nos entregar aos cuidados de Deus e seguir adiante em seu poder para fazermos a obra do dia. Se Deus nos entregasse, quando você e eu levantássemos amanhã de manhã, nós estaríamos arrasados. Você já deve ter conhecido alguém que tem às vezes crise de depressão, uma tristeza muito grande, só não se levanta da cama. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Essas coisas elas alcançam pessoas que nós conhecemos antes, que eram pessoas que viviam como nós vivemos. Mas se não é a graça de Deus, não temos força de levantar de manhã. Então a oração é: Senhor, ser o nosso braço manhã após manhã. Meus irmãos, a gente só levanta e vai para o trabalho porque o Senhor, com o braço dele, nos auxilia. Não é verdade? Imagine, você tem as dificuldades do trabalho lá. Se fosse a sua força, você fala assim: vou largar isso, eu não vou não. Na escola, as dificuldades, os desafios, são muitos os desafios, os perigos são muitos. A pessoa sai de casa e não sabe se vai voltar. Se não fosse o Senhor de manhã após manhã ser o nosso braço, nós já teríamos sucumbido. Nós temos que dar graça a Deus toda manhã que nós nos levantamos, porque o Senhor tem nos sustentado, Ele tem nos dado força, Ele é o nosso auxílio, manhã após manhã, mesmo no tempo da angústia. E nós vivemos no tempo da angústia, né? A oração termina aí: ser a nossa salvação no tempo da angústia. Então, ou seja, aqui é uma coisa muito bonita. Mesmo em tempos de angústia, o Senhor é o braço forte do seu povo, o Senhor dá força ao seu povo. Lembra? Os que confiam no Senhor não se cansam, lembram? Não se cansam, eles permanecem firmes, os que confiam no Senhor, porque o Senhor é o braço deles, é o que dá poder a eles, essa confiança no reino eterno de Cristo, na volta de Cristo, na justiça do juízo que será feita finalmente no reino bendito, na salvação completada, já estabelecida, porém na sua plenitude, no reino de Cristo, que será de fato revelado no último dia. Tudo isso é esperança para nós vivermos no tempo da angústia, que o Senhor é o nosso libertador, Ele nos salvou, porque tudo vai acabar bem, porque Ele prometeu e Ele cumpre. Então isso tudo dá esperança, ânimo, força, renovação do Espírito Santo, na palavra dEle. Então, graças a Deus, aqui o profeta salmista ora ao Senhor: Senhor, o destruidor age assim, mas sabemos que ele será destruído. Ser tu o nosso braço, a nossa salvação no tempo da angústia. E Deus ouviu. Agora vai a resposta da oração. Olha aí, versículo de número 3: ao ruído do tumulto fogem os povos. Quando tu te ergues, olha aí Deus atendendo a oração, Ele vai se levantar e a gente vai fazer algo. Quando tu te ergues, as nações são dispersas. Então ajuntar-se-á o vosso despojo, como se ajunta as lagartas, como os gafanhotos saltam, assim os homens saltarão sobre ele. Então Deus ouviu a oração. Então veja, há uma denúncia: Senhor, o destruidor, ele destrói sem ser destruído, ele engana sem ser enganado, mas nós sabemos que o Senhor dará paga a ele. Senhor, ser nosso auxílio, ser nossa salvação. E agora o Senhor se levanta, olha, ele responde a oração. Aqui a ideia de o ruído do tumulto é a voz do trovão. Nos tempos antigos, os homens pensavam que a voz do trovão era a voz dos deuses. Quando o trovão falava, era como se o Deus estivesse falando. Então Isaías usa essa linguagem aqui: ao ruído do tumulto, ou seja, a voz do trovão, os povos se fogem. Ou seja, falando Deus, os povos se abatem, os povos fogem. Quando tu te ergues, ó Deus, as nações. A ideia de erguer, meus irmãos, olha só, interessante. A ideia de Deus erguendo-se é a ideia de que Ele não fez ainda nenhum movimento cabal de fato, e Ele já resolveu a situação.
Sabe aquela pessoa que tem tanta autoridade, tanta eficácia que se ele falar assim, ó, eu estou indo lá, você já sabe quem vai resolver? Não tem gente assim? Você vai lá, você vai no cara, no seu patrão, no seu chefe, no cara que trabalha com você lá na repartição ali, é um rapaz que entende do negócio. Aí você fala, tá dando uma confusão ali, e quando ele levanta, você já sabe, o negócio vai resolver. O cara vai dar jeito no negócio. Essa é a ideia aqui. O Senhor se ergue, ou seja, o Senhor vai vencer, o Senhor se ergueu, o Senhor vai trazer a vitória agora. E a ideia é de que o Senhor não fez nada ainda, ele só se ergueu. E a ideia é de que os povos já temem, a terra já se abala, porque o Senhor está de pé, está o poder dele. E aí veja mais, versículo 4. Então, agora a palavra Assíria, está o destruidor. Então ajuntar-se-á o vosso despojo, ou seja, o despojo da Assíria. Como se ajuntam as largatas, como os gafanhotos saltam, assim os homens saltarão sobre ele. Eu falei para vocês, né, meus irmãos, que quando a Síria cerca a Jerusalém, o exército da Síria cerca Jerusalém, Deus envia uma praga. Nós vamos ver isso ainda, o Isaías vai descrever, ele vai narrar esse acontecimento, alguns capítulos aí à frente. E de manhã, quando os judeus olham dos muros da cidade, os corpos da Síria estão todos no chão espalhados. E aí o que acontece? Depois de uma batalha onde os inimigos foram mortos, o que acontece? Os despojos, ou seja, os vitoriosos vão lá e pegam as roupas, as armas, pegam tudo, são os despojos de guerra. Então a ideia é assim, quando o Senhor se levantar, então os homens, já é a referência a Judá, saltarão sobre você, assim, é como um gafanhoto que salta na lavoura, como a largata que salta na lavoura para destruí-la. Assim serão os homens de Judá sobre os despojos da Síria. Ou seja, a destruição será tão grande e tão rápida que vai se ajuntar os homens em cima dos despojos com a vitória do Senhor. Então veja, denúncia do inimigo, ai de ti destruidor, que destrói sem ser destruído. Senhor, levanta, sem nossa salvação, o Senhor se levanta, vence a batalha e agora ele é exaltado. Olha aí, versículo de número 5 e 6. O Senhor é sublime, ou seja, ele venceu a batalha por nós, ele se levantou, ele destruiu o exército da Síria. O Senhor é sublime, ele tem que ser exaltado, pois habita nas alturas, encheu a Sião de direito e de justiça. Ou seja, o Senhor é que faz justiça, não é não é Jerusalém que faz justiça, não é o Egito, não é a Síria, não é nenhum desses reinos. Quem estabelece a justiça é o Senhor que faz isso. Então essa é a ideia aqui, é que o Senhor estabelecerá o direito e a justiça, ou a justiça verdadeira. E agora veja o versículo 6, haverá, ó Sião, estabilidade nos seus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento, o temor do Senhor será o teu tesouro. Então agora fala da exaltação de Deus e do fim de tudo, que é o quê? Tempo de bonança, tempo de conhecimento do Senhor, tempo de estabilidade. E é isso que aconteceu depois da Síria ter sido destruída. O resto do reinado de Ezequias foi um reinado de estabilidade, de prosperidade. Houve paz no restante do reinado de Ezequias, porque o Senhor agiu. Agora é óbvio, irmãos, que o tempo que Ezequias deu a Jerusalém, que Deus deu a Jerusalém por meio de Ezequias, não foi mantido, né? Porque vieram outros reis, eles se esqueceram do Senhor. Aí veio a Babilônia, né? Então, na verdade, esse aqui é um símbolo, uma sombra de um reinado muito maior, que trará salvação, estabilidade, sabedoria, conhecimento e temor do Senhor. E qual é esse reinado? Esse que é pleno e eterno dessas coisas. O reinado de Cristo. Se você abrir em Isaías 11, abre aí, Isaías 11, por favor. Mas mantenha a sua Bíblia aberta aí, o dedo marcando aí, Isaías 33. Vai em Isaías 11. Isaías 11. Abriram aí? Isaías 11? Legal? Eu vou ler para vocês de novo aqui o 33, o versículo 6. Preste atenção, ó. Eu estou no 33, versículo 6. Haverá, ó Sião, estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria, conhecimento e o temor do Senhor. Alguém leia aí para mim bem alto o versículo 1. Isso aí. Pode ler.
Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. De quem está falando? De quem está falando, irmãos? Jesus. Perfeito, ele é o filho de Davi, lembram? Da raiz de Jessé, do tronco de Jessé. É o filho de Davi. Aquele do reino eterno na aliança de Deus com Davi lá em 2 Samuel, lembra? O teu descendente reinará eternamente. É o tronco de Jessé, a raiz de Davi, é o Messias, o Cristo. Lembra dos paraplégicos, dos cegos? Ó, filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi. É o rei eterno, é Cristo, é o Jesus de Nazaré. Agora veja, então dele que está falando é Isaías. Agora veja o 2. Pode ler, Carlos, Diácono Carlos. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria. Sabedoria, é o que tem também lá em 33:6. E de entendimento. Entendimento, Isaías 33:6, conhecimento. O Espírito de conselho e de fortaleza. Estabilidade, fortaleza, estabilidade em Isaías 33:6, que é a mesma coisa, fortaleza e estabilidade. O Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Temor do Senhor, também em 33:6. Você está vendo? O que Judá experimentaria no final do reinado de Ezequias é apenas uma sombra de um reino eternamente estável, pleno de conhecimento, sabedoria, entendimento e temor do Senhor, que vem como homem de quem? Do rei que é Cristo. Ok? Então está apontando para Cristo, que você vai juntando as coisas. O que Isaías falou lá em 11 e o que está falando aqui. Você começa, tanto que o nosso próximo trecho vai falar de Sião e o seu reino. Vai falar mais de Cristo, o futuro rei de Israel, o eterno. Mas vamos lá. Agora vamos voltar no 33:6. Vocês estão aí no 33:6? Voltando para o nosso texto. Olha o final. O temor do Senhor será o teu tesouro. Irmão, Silvia, Isabela, Rebeca, Ana Luísa. O temor do Senhor não é a chave para o tesouro. O temor do Senhor é o tesouro. Veja o que está no texto. O temor do Senhor será o teu tesouro. Então o temor do Senhor não é a chave para o tesouro. Não é assim, tema o Senhor que vai acontecer muitas coisas boas na sua vida. A coisa boa na sua vida é temer ao Senhor. A ideia de temor ao Senhor é respeito. Então a ideia de relacionamento com Deus. O tesouro que Deus nos deu é relacionarmos com Ele. O temor do Senhor é o seu tesouro. Não é o meio de se alcançar algo. É aquilo que você deve alcançar, é temer a Deus. E daí fluem todas as bênçãos. Lembra? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, o temor do Senhor é tudo. Aquele que teme o Senhor dará a conhecer a sua aliança. O Senhor dará a conhecer a sua aliança àqueles que o temem. Então a ideia de que o temor, você ter um relacionamento de reverência a Deus, é a maior bênção, é o maior tesouro do mundo. É você ter respeito para com Deus. Não importa se você tem pouco dinheiro, se você tem muito dinheiro, se os seus parentes já morreram e você é meio solitário, embora conte com a ajuda da igreja, mas às vezes você se sente triste por não ter parentes, de fato. Não importa a sua condição em vida, se você teme o Senhor, se você tem um relacionamento com o Senhor, este é o teu tesouro maior. O temor do Senhor é o teu tesouro. Relacionar-se com Deus é o maior tesouro que alguém pode ter. Então veja, não é a chave para algo, é em si já um tesouro. Daí a ideia é que eu não me relaciono com Deus para ter coisas. O relacionamento com Deus é aquilo que eu devo mais querer. Não é porque eu estou esperando algo a mais. Isto é o que tem de melhor, relacionar-me com Deus. Ok. Então, a salvação do Senhor. A salvação que o Senhor traz sobre Sião. Nós vimos, o destruidor será destruído, os despojos serão tomados, a vitória é proclamada, o Senhor exaltado, haverá estabilidade, sabedoria, salvação, temor do Senhor.
ok? Isso aconteceu na época de Ezequias, mas era a sombra só do que realmente Cristo traz, o reino que Cristo estabelece. Agora, o texto fala sobre julgamento. Se Sião é salvo, isso quer dizer que os inimigos são destruídos. Os inimigos têm que ser julgados. Para haver a salvação do povo de Deus, os seus inimigos têm que ser destruídos por Deus. Então agora é a outra parte. Começa uma outra sessão aqui dentro dessa sessão, que é a partir do versículo 7. Olha como o clima muda aqui. Está falando de vitória do povo de Deus nos 6 primeiros versículos. Agora vai falar de juízo sobre os inimigos do povo de Deus. Olha aí. Eis que os heróis pranteiam de fora, e os mensageiros de paz estão chorando amargamente. As estradas estão desoladas, cessam os que passam por elas, rompem-se as alianças, as cidades são desprezadas, já não se faz caso do homem, a terra geme e desfalece, o Líbano se envergonha e se murcha, Saron se torna como um deserto, Bazã e Carmelo são despidos das suas folhas. Então, a primeira parte aí. O que está acontecendo aqui? O profeta está descrevendo o que está acontecendo com os povos enquanto a Síria está descendo para destruir tudo. No livro de 2 Reis, lá também é narrada a tensão entre Jerusalém, Judá e a Síria. A Síria está descendo e está vindo sobre Jerusalém. O que Ezequias faz? Antes de orar ao Senhor, ele envia mensageiros a Senaqueribe, lá em Laques, onde ele está acampado, para tentar um acordo de paz, ok? Ele tenta ir à diplomacia, certo? Diplomacia internacional tem isso. Lembra, presidentes visitam outras nações, né, junto com outros presidentes para procurar um meio termo, né, certo? Está acontecendo aí Ucrânia e Rússia, gente lá, tentando a diplomacia para não entrar em guerra, tudo mais. É o que está acontecendo. Ezequias então envia mensageiros a Senaqueribe, e aí que eu disse a você que eles vão a Senaqueribe, os mensageiros de Ezequias, com os tesouros do templo. Olha, vamos dar o tesouro e vocês vão embora. Nós pagamos esse tributo e vocês nos deixam em paz. E Senaqueribe, rei da Síria, disse: ok, vamos lá. E Ezequias então, o rei, vai dar os tesouros do templo a Senaqueribe, mas ele mente, ele trai, ele já viu, ele age perfidamente, ele não vai embora. Imagina isso, imagina isso. Os seus recursos se esgotaram, não há mais o que fazer. O tratado foi quebrado, a aliança foi quebrada. O que você pode esperar agora? Só violência. É só violência. Quando a aliança é quebrada, quando uma nação que ameaça a outra passa por cima de um tratado, você pode esperar só violência. Quem vai parar ele agora? Porque é tudo fingimento, era tudo mentira. Esse negócio, não vamos entrar em tratado, não vamos atacar ninguém, então, e aí então todo mundo se acerta, o cara vai e ataca. Então agora não tem mais nada, não tem mais o que só, não adianta conversar mais. E nós não temos força para resistir. Os nossos tesouros foram embora, os nossos homens estão fracos, estão com medo. Então, a gente vai ver quando Isaías descrever essa história, ele vai narrar isso aí. Você vai ver que Judá estava arrasada, os homens, os soldados de Judá estavam tremendo. E aqui a descrição do estado da terra da Síria. A ideia aqui de um guerreiro, o herói pranteia fora, meus irmãos, é triste demais. A ideia aqui é o herói é o guerreiro da batalha. Então imagina lá os guerreiros de Jerusalém, os homens lá do muro, os arqueiros, estão chorando. E o povo está vendo, imagina isso. É mais ou menos que você está na sua casa lá, você tem lá o seu pai, que é o que resolve as coisas, né? É o que te dá o apoio para a família. Então, e seu pai não aguenta mais e começa a chorar na sua frente. Ele está tão desesperado que ele não tem mais força. Ele tentou lá manter a pose lá, está todo mundo chorando, ele está lá mantendo a pose, ele começa a chorar também, ou seja, acabou tudo, não tem mais salvação. O seu pai, que era o último baluarte lá, a última fortaleza, já desmoronou. A ideia é essa, os heróis estão chorando, e a ideia é que eles choram fora, eles não têm nem condição, o desespero é tão grande que eles nem preocupam se ir para um lugar fechado e chorar lá dentro, para manter a aparência e voltar. Eles estão chorando fora mesmo, todo mundo está vendo. Jerusalém está arrasada, não tem como escapar. Daí a ideia de os mensageiros da paz estão chorando amargamente, ou seja, os que foram enviados para fazer a aliança estão voltando, já sabendo que eles não só Senaqueribe ficou com o tesouro, como nos traiu. O exército não foi retirado do cerco, está lá, Jerusalém está cercado, ou seja, eles voltam chorando, está todo mundo chorando. Você não tem como confiar no exército, porque os soldados estão todos desamparados. Os mensageiros que tinham esperança de Senaqueribe atender o tratado e fechar o tratado, traiu a Jerusalém. Então pronto, acabou. Essa é a situação. Agora veja mais.
As estradas estão isoladas, cessam os que passam por elas. Ou seja, o dia a dia ele sofre, o povo sofre no dia a dia. A ideia de estradas aqui estão esvaziadas, é porque ninguém quer sair em estrada nenhuma. Por quê? Porque não sabe quando o exército da Síria vai chegar. Se o exército da Síria está destruindo cidades ao redor, então ninguém sai de casa. As caravanas de comércio não saem. Lembra da pandemia, né? Mais ou menos isso. Eu lembro que no início da pandemia parecia a cidade fantasma. Essa saiu de ninguém. As pessoas com medo, com terror. Uma natureza diferente de acontecimento, mas é mais ou menos essa ideia. Eles não tinham coragem aqui de sair porque eles sabiam que podiam ser atacados, roubados pelo exército da Síria, despojados dos seus bens, então ninguém saia para lá. Então, esse é o caos, o quadro que se encontrava Judá e as cidades circunvizinhas. E olha só, Jerusalém e as cidades, né, de Judá circunvizinhas. E olha só o que acontece. Rompem-se as alianças, versículo 8. A ideia de propriamente, especificamente o que aconteceu com Senaqueribe, que traiu a aliança com Ezequias. As cidades são desesperadas porque elas são destruídas. E já não se faz caso do homem, ou seja, passa por cima, esmaga, está destruindo tudo. Senaqueribe não respeita homem nenhum, não respeitou o rei de Judá. Vai respeitar o cidadão de Judá? Claro que não. Então a ideia de os homens são, aí, não se faz caso deles. Então está mostrando o que a Síria está fazendo e o estado de Judá. Agora olha mais, a terra geme e desfalece. A ideia de maldição, lembra? Terra geme, a terra sofre da maldição do homem, que é todo pecado, né? Será o pecado de Judá, o pecado de Senaqueribe, e isso envolve a terra. Olha aí, o Líbano se envergonha e murcha, Saron se torna como um deserto, Bazã e Carmelo são despidos de sua glória, das suas folhas. São 4 regiões aí, né? O Líbano, Saron, Bazã e Carmelo. O Líbano norte, o Líbano conhecido pela sua estabilidade, os cedros do Líbano, estabilidade, ele se murcha, se envergonha, não é mais estável, mas instável, porque a Síria alcançou o Líbano. A ideia de Saron é do outro lado, aqui está no meio de Jerusalém, então está cercado de Líbano, Saron, que era um vale belíssimo. Saron tinha rosas belíssimas, daí o Cantares fala, Cantares 2:1 fala, tu és a rosa de Saron, por causa da fertilidade do campo de Saron. Saron era um vale, cercado de flores. Aí diz o texto, que a beleza de Saron se torna como um deserto, você não tem mais flores. A Síria destruiu tudo, o exército da Síria pisou em tudo. Aí a ideia de Bazã e Carmelo, que ficam do lado do Jordão, aí já leste, a ideia de que Bazã e Carmelo são terras férteis, e aqueles estão inférteis, olha aí, são despidos das suas folhas. A ideia é de um quadro de infertilidade, a terra foi prejudicada, a terra sofre pela invasão da Síria, da ideia de pecado, né? O homem sofre, a terra sofre, como a gente vê em Gênesis, né? O homem sendo a causa do sofrimento da terra, e aqui é a mesma coisa. Então veja o quadro. Qual que é a ideia aqui, irmãos? É que Deus está exaurindo todas as forças humanas para mostrar que Ele é que salva. Então Judá não tem mais esperança. Olha a descrição de Judá e ao redor dela, não tem salvação do lado nenhum. Você olha para o Líbano, para o norte, olha para o oeste, para Saron, olha para o leste, Bazã e Carmelo, não tem mais salvação, está tudo destruído. E os homens, seus soldados estão chorando, seus embaixadores estão voltando chorando bem como foram traídos, não tem mais esperança. Aí veja o que vem agora. Olha o versículo de número 10, alguém lê. Agora me levantarei, diz o Senhor, levantar-me-ei a mim mesmo, agora serei exaltado. Está vendo? Agora é muito importante. Agora. Por quê? Agora que Deus em sua providência exauriu todos os recursos humanos. Sabe por quê? Porque agora Ele vai mostrar que a salvação vem dele. Lembra quando Deus deu ordem a Israel saindo do Egito, os hebreus saindo do Egito, que marchassem, indo para o sul, e aí quando eles se deparam com o Mar Vermelho, sem saída, e o exército do Egito atrás, por que Deus fez isso? Por que Deus não os guiou ao norte, passando ali pela Filistia para chegar lá? Para quê? O texto diz, né, para que não vissem a guerra, mas era um caminho mais fácil.
Porque quando o povo chega lá, sem saída no Mar Vermelho, diz: eu vou morrer aqui, o exército está vindo. Para mostrar que a salvação vem de Deus. Aí Deus abre o Mar Vermelho. E eles passam a pé juntos. Quando Abraão recebeu a promessa de ser pai de uma grande nação, ele não tinha nenhum filho. E ele já tinha mais de 100 anos. E a esposa dele já tinha passado da época de ser fértil. Então Deus exauriu todos os recursos para mostrar o quê? Que a salvação vem dele. Que é Ele que salva, Ele que traz vida. Não é o esforço humano nem o braço do homem. Está vendo como isso é uma máxima na Bíblia? Como Deus nos coloca em posições difíceis, sem recursos, para que a glória seja dele. Então às vezes você está passando uma dificuldade na sua vida, a mão de Deus está aí. Sabia? Ela está aí. Se você confia nele, ela está lá. E Ele vai te dar um livramento maravilhoso, poderoso, mais do que você pode imaginar, muito mais, porque é isso que Deus faz. Deus nos coloca em aperto para o nosso bem. Ele coloca-nos sob provação para mostrar que Ele é poderoso para salvar. Ele é poderoso para salvar, como Ele fez aqui. Deixou Judá quase morta, para que agora Ele diz: agora me levantarei e serei exaltado. Agora eu vou salvar o meu povo. Agora é a hora de salvar o meu povo, de mostrar minha glória. Então a igreja é pressionada. Nós estamos vendo o mundo cada vez mais dentro da igreja. A injustiça prevalece. Os que dizem crentes não são tão crentes. Há escândalo dentro da igreja. Parece que a obra do Senhor não vai prevalecer. Parece que o mundo está sufocando a igreja. Até que o Senhor dirá: agora chegou a hora de eu ser exaltado. Agora me levantarei. Agora eu serei exaltado. O Senhor tem a hora dele. Tudo que Ele faz caminha para esta hora, a sua hora da exaltação. Lembra de Jesus Cristo na cruz? Quando Ele fala: não é chegada a minha hora, a hora da minha exaltação, a hora da minha glória na cruz, de salvar o meu povo. E quando chega a hora, Ele diz: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho. A hora de Deus, a hora da salvação. Deus tem essa hora. Então Ele governa tudo, até que a hora chegue para que Ele se levante e Ele seja exaltado. E aqui nos versículos finais Ele fala da destruição dos povos, olha aí, e principalmente da Assíria, olha aí. Concebeste palha, dareis à luz restolho. O vosso bufo enfurecido é o fogo que vos há de devorar. Os povos serão queimados, como se queima cal, como espinhos cortados arderão no fogo. Então veja só, Deus vai se levantar. Jerusalém está sem esperança, mas Deus é a esperança. Lembra da oração lá do próprio Isaías? Nós esperamos em Ti, ser o nosso auxílio, nossa salvação, porque temos esperado em Ti. Então Ele diz: agora me levantarei. O meu povo está esperando que eu faça, eu farei, me levantarei. E aí diz: a Assíria, os seus planos, diz aí, olha aí o versículo de número 11: concebeste palha, dareis luz a restolho. A ideia dos planos da Assíria não vão para frente. A ideia de fazer planos contra Deus é como palha, e eles acabarão em restolho. Restolho é o resto, aquilo que não serve para nada. Então a ideia é de que eles fazem planos, mas aquilo é palha, vai passar. E o que eles vão colher é só o resto, é só lixo. Aquilo não vai prevalecer. Então o plano da Assíria em destruir Jerusalém era como palha diante de Deus. Quando eles chegarem diante de Deus, eles serão desfeitos como a palha, vão sumir como a palha. Lembra que o ímpio é como a palha que o vento, dispersa, lembra? Então a ideia aqui: a Síria será como uma palha quando Deus se levantar. Olha só, o vosso bufo, se refere à Síria, enfurecido, é fogo que vos há de devorar. A ideia é a seguinte: que a ânsia de destruir, nessa ânsia de destruir, é que eles irão caminhar para a própria destruição. Ou seja, nessa revolta contra Deus, nesse ódio contra o povo de Deus, é que eles serão mesmo destruídos. Então a ideia é o seguinte: o pecado deles é que vai destruí-los. Então eles estão indo contra Deus. A ideia de bufo enfurecido é o fogo, Bufo é o que é quente. Então aquele bufo vai acender a própria pira deles. Lembra que em Isaías, Jerusalém é chamada de a pira, Ariel, o fogo, porque é o altar do fogo em Jerusalém, do templo, o altar que queima. Então a ideia é de que a Síria vem com um bufo quente, mas o bufo quente da Síria só servirá para acender a pira na qual eles vão queimar. Então a ideia é o seguinte: o pecado do pecador
é que vai destruí-lo. Essa é a ideia. O pecador contra Deus caminha para a própria destruição. Lembra de... Estou querendo lembrar o nome dele aqui. De Esther. Amã, que tramou contra Mordecai, tio de Esther. Lembra? Amã. Lembra? Ele queria ser exaltado. Ele, em seu pecado, ele tramou, mentiu, fez o rei contra os judeus. Lembram-se? Fez a forca para Mordecai, preparou a forca para ele. Quem foi enforcado lá? O próprio Amã. Está vendo a ideia? O seu próprio bufo vai acender a pira na qual você será queimado. Então, o seu pecado, o pecado de odiar os homens, de fazer mal aos homens, vai vir sobre você. Você será a vítima do seu pecado. Essa é a ideia aqui. E por fim, os povos serão queimados. Olha agora a ideia. Não é só agora a Síria. Os povos. Que povos? Os povos que se levantaram contra Israel, contra Jerusalém. Então Deus não vai só destruir a Síria, mas todos aqueles que serviram de oposição, de opressão, que seduziram, que flertaram com o povo de Deus, que o caso do Egito, tentou o povo de Deus a fazer aliança e não confiar no Senhor. Então, aqueles opressores e aqueles que se utilizaram da opressão de outros para poder seduzir o povo de Deus, todos eles são destruídos. Então Deus vai acabar com todos os inimigos de Deus, de todo tipo. Porque você no mundo, você tem gente que se opõe a você, querendo te prejudicar. E tem gente que se opõe a você querendo te seduzir, te levar ao pecado, mas é forma diferente. Tem gente que é declaradamente seu inimigo, e tem gente que finge ser seu amigo. Que é a ideia de Jerusalém. A Síria era inimigo declarado, e o Egito era um amigo falso. Mas Deus vai destruir tanto um quanto o outro. Ele vai salvar o seu povo de todos os seus inimigos. Ele vai preservar o seu povo de toda ação contrária. Não importa como ela se pareça. Deus vai livrar o seu povo. E aí depois no final diz: serão queimados como se queima cal, como espinhos cortados aderão fogo. Tanto a cal, né, quanto os espinhos cortados, que é de espinho seco, queimam com a facilidade, viram pó. Tanto a cal quanto os espinhos secos. Então a ideia é de que são queimados, eles somem, desaparecem. Então essa é a ideia aqui. Então a ideia de que o próprio pecado do homem, debaixo da ira de Deus, consome a vida do próprio homem que peca. E assim Deus destruirá e julgará os povos. Vamos terminar? Eu separei, a gente aprendeu muita coisa aqui no texto, mas eu separei duas que nós queremos ser as principais. Primeiro é a seguinte: nós aprendemos que o arrependimento e a volta para o Senhor trazem perdão e libertação. Olha o que o provérbio diz, vamos ler juntos? O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as conversas e deixa alcançará misericórdia. Judá estava colhendo falta de prosperidade. A Síria estava cercou Judá. Por quê? Porque Judá estava vivendo em pecado. Mas quando Ezequias, o rei de Judá, orou a Deus e se arrependeu, o que aconteceu? Livramento. Alcançou misericórdia. Então deixa eu falar, meu irmão, não importa o pecado, talvez você esteja vivendo em pecado, não sei. Talvez você esteja pecando em alguma coisa, algum pecado secreto. Eu e você vamos sair daqui com a certeza que nós não vamos prosperar nisso. Só podemos esperar a destruição. Mais cedo ou mais tarde. Ok? Mas se você confessar o seu pecado, então você pode esperar misericórdia, graça, e paz e segurança. Não importa o seu pecado. Não importa o quanto você tem vivido prostrado diante do seu pecado. Se você confessar a Deus, Deus vai te dar paz, segurança, perdão, consolo, vitória. Ok? Não importa o seu pecado, confesse o seu pecado. O que confessa o seu pecado alcançará misericórdia. E por último, nós aprendemos que, ainda que Deus use os ímpios para corrigir e provar o seu povo, o Senhor a seu tempo dará paga aos que usaram de perversidade para construir igreja. Então veja,
Deus usou a própria Assíria como vara na sua mão para corrigir Judá. Mas a Assíria não ficou sem punição. Então Deus usa o ímpio. Deus pode usar o homem mau para provar o seu povo. Às vezes Deus pode usar alguém que não é crente para me corrigir no pecado que eu tenho. Às vezes Deus coloca um ímpio na minha vida para me ferir, para falar, olha, estou usando a minha vara em você, Paulo. Deus pode falar comigo. Arrependa-se. E eu me arrependo, ele me concede perdão e misericórdia. Mas o ímpio que me fez mal, se não se arrepender, Deus o punirá no tempo certo. Então Deus usa ímpios para a correção do seu povo, como usou a Síria para a correção de Judá. Mas no tempo certo, Deus deu a paga a Síria. Deus corrigiu a Síria. Ok? Se você quer entender melhor isso, você pode ler o livro do profeta Abacuque. Ele vai dizer a Deus que ele não entende como é que Deus vai usar os caldeus para punir Jerusalém. Mas aí ele aguarda a resposta de Deus e Deus diz, olha, eu vou punir também os caldeus. Eu vou corrigir o meu povo através deles, mas eu vou punir os caldeus depois. Eu vou destruir lá no mundo. Porque nenhum ímpio ficará sem correção. Mesmo que Deus se use no ímpio para poder corrigir o seu povo. Então eu quero dizer o seguinte, às vezes na sua casa você tem um parente não crente que está te provando, sabe, que fica zombando de você. Deus pode usar ele para te tornar mais humilde, para você depender mais do Senhor. Deus pode usar. Às vezes Deus usa um ímpio que fica nos jogando na cara, por assim dizer, fica revelando para nós os pecados antigos que nós tínhamos quando nós não éramos crentes. Deus pode usar isso, ainda que esse ímpio esteja errado em fazer isso, para nos humilhar e lembrar de que nós éramos. E como nós ainda dependemos de Deus, sempre dependemos de Deus. Às vezes no trabalho, alguém tem te perseguido por você ser cristão. Deus pode estar usando essa pessoa, ainda que para te colocar em oração. Senhor, essa pessoa está me prejudicando, me ajuda, me ampara, me salva. Então Deus pode usar essa pessoa para te levar mais próximo dele. Mas não quer dizer que essa pessoa ficará sem correção, porque Deus é justo. Ok? Meus irmãos, nós terminamos aqui nossa exposição. Alguma pergunta? Alguma coisa que não ficou claro? Pastor, você falou do rei Ezequias. Algum lugar que eu tenho, o texto não é claro quem era rei em Israel na época, nessa altura aqui do livro, né? E assim, eu fiquei na dúvida porque no início do capítulo fala, acabando tudo de destruir. Parece que o rei ainda era um ímpio, né? Parecia a casa ainda, não Ezequias. Assim, não está claro se Ezequias sempre foi fiel a Deus. Acabando de destruir com referência a quem? Pois é vago, né? A meu ver, como o texto trata de Judá, deve ser Judá, né? Não, aí é Assíria. Assíria. O versículo 1 está tratando da Assíria. Destruidor aí é a Assíria, não Judá. Acabando de destruir, será Destruído. É a Síria. Pois é, a Síria vai acabar de destruir, vai destruir Judá, não? A ideia é a seguinte, não é uma particular, o texto não fala da destruição de Judá, porque Jerusalém por si não foi destruída. O que a Síria fez foi destruir as cidades circunvizinhas. Aí ela cerca Jerusalém, mas Jerusalém é poupada. Então, por fim, o reino não cai sobre a Síria. Mas a ideia é a seguinte, antes mesmo de cercar Jerusalém, a Síria destruiu muita gente. E principalmente destruiu algumas cidades dentro de Judá. Então a ideia é essa, acabando tu de destruir, ou seja, o cara destruiu muita gente. Ou seja, chegando até o limite que Deus colocou para ela, que é o cerco de Jerusalém, ali ela será destruída. Ok? Esse é o ponto. Mais alguma pergunta, irmãos? Tranquilos? Meus irmãos, Deus abençoe então. É bom a gente poder compartilhar a palavra de Deus, estudá-la, uma glória mesmo, uma graça, segundo a bondade dele. A gente vai ficar de pé.